Estamos em 2020, já visualizando o novo paradigma da agricultura. Temos o grupo Gaás, com 3 milhões de hectares cultivando com pó de rocha, que se chama rochagem. Vamos ver um pouco dessa história desde a década de 1950. O que acontece? Eu reporto a minha infância. E 2 dados que me chamaram a atenção, que foi dito pelo pai. Uma foi o seguinte: naquela época, aliás, não tinha adubo químico e nada, e ele dizia: terra boa está lá na serra, e lá pode-se cultivar todo ano, que dá milho, feijão, abóbora, etc. Aqui na planície, nós temos que cultivar uma vez e deixar em repouso durante 5 anos, capoeira, para fazer uma roça de toco. Será mesmo que é mais fértil lá em cima? A fertilidade não vai para a planície? E de fato não vai, porque a fertilidade lá em cima, o que for, ele vai para o riacho e vai adiante. Vai para o Rio Iguaçu e vai alcançar os oceanos. Outra informação naquela época: um vizinho, Roberto Clever, o nome dele, foi visitar meu pai, e meu pai se queixava: os meus porquinhos, que eram uns 10, não conseguem, não engordam com o milho que eu estou dando. Ele falou: pegue o milho lá da serra, que você engorda os porcos. Isto ficou na minha mente. Será que isto é verdade? E tive oportunidade de tirar a limpo quando eu fui fazer uma monografia, uma pós-graduação em Blumenau. Ali eu comecei a perceber, aliás, mesmo antes já existia informações pela ONU e pela FAO. A maneira de cultivo no mundo precisa mudar. Tem que mudar radicalmente para enfrentar problemas de fome, de crescimento populacional, das mudanças climáticas, para evitar a decomposição e colapso ambiental. Isto me chocou. E o porquê eles falam isso? Porque o processo da adubação convencional utilizavam apenas alguns nutrientes, NPK, e isto ficou pobre os alimentos. E eles tinham a pretensão, sim, de matar a fome da população, mas realmente conseguiram produzir bastante alimento, mas faltou qualidade. E quando não há qualidade, nós comemos mais e adoecemos mais rapidamente. Assim, em 86, eu resolvi verificar se tudo isto é verdade. Tive oportunidade, com uma pós-graduação, de fazer a minha monografia em cima da rocha. Eu já sabia que a rocha é fonte de minerais. Também sabia que ela deve ser mais moída, mais fina, mais contato com a umidade, com o calor e com os micro-organismos. E com esta motivação, eu, junto com o geólogo da FURB, Pedro de Medina, nós começamos o trabalho. Primeira verificação: lá na serra é mais fértil? Então, análise de solo. Fizemos. Na planície é mais fraco? Fizemos análise de solo. Realmente, a diferença é muito grande. Lá em cima, pH 6.3, e lá embaixo, pH 4.3, ácido. Lá em cima tinha mais potássio, mais fósforo, assim por diante. Bem, a hipótese que a gente levantou é a pedra que existe lá. Pois na área que eu tenho referência,
10% da superfície tinha rochas. E certamente ali havia liberação de mais minerais. Feito esta pesquisa, como eu trabalhava na faculdade, eu tive a ocasião de fazer os experimentos na horta da faculdade, a qual eu era o administrador daquela horta. E verifiquei algumas coisas interessantes, mas eu tinha problemas. Onde pegar o pó de rocha? Fui numa pedreira de Porto União, do seu Ivo Kerber, consegui uns 200, 300 quilos desse pó que caía num lugar e era um pó bastante fino. Com este pó, eu fiz os canteiros com 3 repetições, canteiros com NPK, canteiros sem nada, etc. Análise do solo daquela rocha, daquela solo onde eu plantei, fiz antes, e 6 meses depois foi feita novamente a análise de solo para ver se houve modificações. Surpresa! Tinha algumas evidências. O pH subiu um pouco. O fósforo subiu, por exemplo, de 8 pontos para 15 pontos. O potássio também subiu. E como eu tinha feito a pesquisa com alface, infelizmente veio a geada, era no inverno, matou, mas eu também tinha um experimento com rabanete, que é uma planta muito rápida, e lá notei o seguinte: onde põe NPK, rachava muito, então comercialmente não valia a pena. Já onde foi posto pó, eram mais sadios, então deu uma qualidade externa interessante. Com estas evidências, eu continuei incentivando na faculdade a usar o pó de rocha. E em 90, eu tive oportunidade, junto com a Mineropar, Curitiba, de fazer um levantamento geológico do município de União Vitória, e lá eles se interessaram, até publicaram numa revista o meu trabalho com o pó de rocha. Agora, de repente, começa em outras regiões do Brasil. Brasília, o governo começa a incentivar a Embrapa a pesquisar uma alternativa, porque o insumo químico, o adubo solúvel NPK, praticamente 80%, 90% era importado. Isso tem um custo alto e perigoso também. Se não pudermos importar, a nossa agricultura iria para trás. E foi aí que os geólogos Éder Martins, Suzy Teodoro e outros começaram a pesquisar, inclusive fazer um levantamento junto com a CPRM, um levantamento geológico do Brasil, e testando agronomicamente estas rochas silicáticas, isto é, tem bastante silício, mas também cálcio, magnésio, inclusive potássio, alguns porcento, chegam a ter 7% até. E seria uma alternativa, porque o mais que era importado era o potássio. E seria uma alternativa regional. Então, praticamente em toda a região do Brasil tem rochas silicáticas, ígneas, que nem o basalto, ou sedimentares, que nem a ardósia, mas rico em potássio, inclusive. Também em 2003 foi traduzido o livro Pães de Pedra, de Julius Hensel, que ficou esquecido, guardado, escondido durante 100 anos. Então, essa literatura só agora, por vias, conseguiram uma cópia, e sabemos então, esse livro foi escrito em 1898, e ali diz que já usavam pó de rocha há muitos anos. Mas havia interesse, certamente, outros de usar o adubo químico como monopólio dos impérios da época.
Mas isso nos dá um incentivo, porque no livro fala que produz qualidade melhor do que NPK, que produz quantidade também, embora na época seria muito difícil ter tantas pedreiras e estudos geológicos sobre isso. Hoje está bem mais fácil. Em 2004, começamos a nossa usina para moer pedra, transformar em pó, em fertilizante de solo, baseado no livro Pães de Pedra, Steine geben Brot. Aí é um projeto experimental que para o enriquecimento de minerais no solo. A prefeitura na época comprava uma certa quantia para doar para a agricultura familiar. Bem, em 2003 tivemos uma boa notícia, super interessante. A Suzy Teodoro, geólogo, ganha um prêmio por esta iniciativa. Ela pegou pedrisco, pó pedrisco das pedreiras norte de Minas e colocava para os agricultores familiares. Resultado, aumentou a produção de milho, mandioca, etc. Eu, pessoalmente, vi que eu fiz a mesma experiência. Usando o pó, aumenta a quantidade, a produtividade. Foi aí que entrou um acadêmico, o Fábio, que me falou, eu ajudo a montar este processo. Fomos até a pedreira, ali não tivemos sucesso para conseguir o pó, aí pensamos, temos que construir uma máquina que produza o pó fino, a partir do pedrisco que tem na pedreira. E é isso que fizemos, tocado, primeiro momento, a água. Tinha bastante água na época, e nós começamos a montar em 2004 esta máquina que vocês estão vendo de fundo. Bem, existe uma máquina chamada moinho de bolas, que usa bolas de magnésio para triturar bem fino o pó para fábricas de cimento. Porém, as bolas de estanho de magnésio são muito caras. Aí alguém da Emater, José Xavier, falou, na natureza, quem moe as pedras é a própria pedra rolando na água e arredondando as maiores e havendo um pó fino sendo levado adiante. Então nós começamos a montagem desta máquina que gira devagar e dentro tem 3 partes de pedra grande, tipo caixão, de 3 a 5 quilos, fica lá dentro, e uma parte de pedrisco, onde tem de 5 milímetros por aí. Pondo dentro, nós vimos que, rodando assim, 1h30 depois, nós temos o pó fino, como está aqui, bem fino. Aí era só manusear, tirar o pó fino e colocar uma nova remessa de pedrisco. As pedras grandes vão se desgastando também e ficam assim arredondadas e até vai se sumindo aos poucos, ficam bem pequenos sumindo. Por isso tinha que de vez em quando pôr umas pedras grandes também lá dentro. Temos um processo aqui na máquina de fechado. Dentro está a brita, o pedrisco, a pedra grande, fechado. Quando passou 1h30, abrimos e colocávamos uma tampa, aliás, muito rudimentar, mas funcionou, uma tampa que deixava cair o pó e deixava as pedras grandes lá dentro. Em seguida caiu o pó aqui, e este pó era
posto para cá e subia lá em cima para não precisarmos carregar o pó lá para cima. Pois nós conseguíamos produzir 700 quilos por dia. Desgastar um pouco, né? Amaciar tudo. Em 2006 tivemos uma seca, faltou água para triturarmos a rocha em pó. Por isso que conseguimos pegar luz elétrica da Copel e instalar aqui uma usina parcialmente financiada pela Fundação Araucária. Eu trabalhava na faculdade e aqui nós conseguíamos triturar, produzir 1000 quilos de pó por dia. E sempre pegando o rachão e o pedrisco. Isso era misturado e este tambor ele gira lentamente, mais ou menos 30 voltas por minuto. E tínhamos então o pó que era tirado e reabastecido cada 2 horas. É isso aí. Continuando a minha viagem, em 2006 eu conheci a agronômica e lá, diferente o tipo de rochas lá, é ardósia, e estranhei pela alta produtividade do arroz lá, 250 sacos por hectare. E eu, conversando no Sindicato Rural de Agronômica, ele me esclarece algo mais interessante, que em 1986 colheram 180 sacos por hectare. Mas por quê? Bem, então vamos ver o retrospecto. 2003, uma grande enchente no Alto Vale do Itajaí e também no Vale do Iguaçu. Ficou mais de um mês uma área do arroz, 310 hectares, debaixo d'água. E em 2004, outra enchente cobriu aquilo e certamente decantou resíduos. Os resíduos das pedreiras que eram explorados a ardósia 6 quilômetros acima. Sobrava um pó fino que caía no riacho Trombudo. E logo abaixo havia um outro rio maior, o Rio do Oeste, que trancava e não escoava o rio Trombudo e se espalhava nesses arrozais. Claro, caía em torno de 20 toneladas de pó por dia. Havia muita exploração de ardósia na época. E isto decantou naquelas lavouras e o resultado é esta alta produtividade. Será que isso é verdade? Bem, claro, a revista Rural, Globo Rural, publica em abril de 2011 que a terra mais cara do Brasil é justamente o Alto Vale. Aquela área, por causa da alta produtividade, é a terra mais fértil do Brasil. Mas será? Por que é a mais fértil do Brasil? Aí começamos a pesquisar e vimos que o incentivo, o aumento de elementos é devido a esta rocha. Analisando esta rocha, deu 4% de potássio, 60 e pouco por cento de silício e outros minerais. E mandando analisar em Barcelona, também descobrimos que ela é bastante solúvel. E por isso que podemos afirmar
que os 4 sacos de adubo químico 8, 18, 18 que eles põem não é suficiente para produzir tanta quantidade de arroz. Tinha uma entrada extra de minerais. Continuamos em seguida. Em 2014, eu tive oportunidade agora não saber só da produtividade, mas da qualidade do produto final. Um grupo de alunos e uma professora de biologia em Rio do Sul pediu que orientasse como produzir alimentos mais sadios. Aí eu falei, certamente com pó de rocha teremos esse resultado. Vamos fazer análise da cebola produzida organicamente com pó de rocha e análise da cebola convencional que recebe 29 aplicações de insumos químicos. Resultado, vou citar apenas um. Bom, o cálcio também aumentou 82%, o magnésio 42%, potássio 30%, mas o mais significativo foi o zinco. E todos sabem que o zinco é importante para nós, para o nosso equilíbrio, para não cairmos em depressão e assim por diante. No convencional tinha 1,6 micrograma de zinco por 100 gramas de cebola. E no outro tinha 10,73 microgramas de zinco. Isto nos deu um ânimo de que nós estamos num caminho certo. E 2 anos depois, em 2013, já com as pesquisas adiantadas pela Embrapa, sai a lei da remineralização de solo, o uso de rochas silicáticas para remineralizar o solo. E em 2016 sai a regulamentação, porque não é toda rocha que serve. Tem rochas que podem ter metais pesados, tem rochas ácidas que não têm os elementos bases, isto é, potássio, cálcio, magnésio, não tem o suficiente. Então a base ao menos tem que ter 9%. Com esta nova lei, começa então a haver um movimento legal de criar novamente o solo. E isso está acontecendo principalmente pela organização do Grupo Gás, que não trabalha com patentes, mas eles trabalham transparentes, se comunicando. É um movimento dos agricultores, fazendeiros grandes inclusive, para uma mudança na agricultura. E hoje já estamos com mais de 3 milhões de hectares cultivados com pó de rocha e mais de 3 mil agricultores utilizando e vendo boas respostas. Este é o caminho que nós trilhamos lentamente desde 1950.